Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre um assunto um tanto delicado, um assunto que nós aí acabamos passando algum dia da nossa vida, o luto. E para isso nós estamos com uma convidada para falar um pouquinho deste momento que ela passou, né, e dividir um pouquinho deste momento que ela tem passado até hoje, né? Cristiane Tessaroli, seja bem-vinda. Obrigada, Harrison. Tudo bem? Tudo certo. Cris, pode falar um pouquinho sobre você, quem é você, para o pessoal de casa entender um pouquinho da nossa história. Tá, joia. Eu sou a Cristiane Tessaroli, ou como muitos me conhecem, a Cristiane da Paulistinha. Eu trabalho no comércio, também tenho a minha parte de influencer, que eu mexo, tô sempre nas redes sociais. Agora também tô participando do SEMEC, que é um conselho de mulheres empreendedoras e cultura daqui de Lins, do Bacana. Município. E assim, é muita coisa assim. É um leque bem abrangente. Bem abrangente. Né, de quem é a Cristiane. A Cristiane, ela é muito aberta. Então, hoje nós estamos com esse tema aí um pouco delicado, né, Cris, para falar um pouquinho sobre o luto. Sim. O que é o luto na sua vida e como você passou por esse processo? O luto, a gente nunca espera passar pelo luto, ainda mais de um filho. Você ter uma agenda cheia em pleno domingo, mentira, foi num sábado, uma agenda cheia em pleno sábado, e você vai acordar seu filho e seu filho tá dormindo. E mesmo assim eu falo que eu ainda tenho que agradecer, que eu não precisei reconhecer meu filho no IML, tenho que agradecer que meu filho não estava machucado, que ele estava em casa, na cama dele. Sim. Esse luto era um luto esperado ou foi repentino? Repentino. Totalmente. O luto para você foi um processo difícil, solitário? Como foi este processo, viver esse processo do luto? A princípio, o processo do luto foi chocante, né? Porque foi eu e o meu filho mais novo que encontramos o irmão dele, né, sem vida em casa. Enfim, já fazia muito tempo que ele tinha falecido, por sinal. E logo depois isso foi 10 dias antes do Natal. Uma data bastante representativa, principalmente para a família. Bastante, e assim, como foi passar o luto? Foi passar o luto na pandemia. O meu luto foi atrasado, porque logo depois fechou-se tudo, fechou o comércio, tivemos que se reinventar no comércio. Acalmou o comércio, assim, a pandemia em si, aí veio o luto. A ficha caiu. Aí que a ficha caiu, aí que eu não... Como que eu posso dizer? Eu passei a precisar tomar remédio, eu precisei de muita ajuda... E porque você acabava não entendendo o que estava acontecendo com você. E de repente eu parei e prestei atenção. Poxa, eu não sofri o meu luto. O meu luto veio depois. Porque na pandemia, precisava preocupada com o filho que estava aqui comigo, com o pai, com mãe, com a empresa, com todas as pessoas que trabalhavam conosco, que trabalham conosco, né? Então, o luto foi ficando de lado. Mas tinha a parte das datas, que nem a data de falecimento dele é mais forte do que a data de nascimento. É muito mais forte. E eu lembro que, assim, todo dia 14, eu sempre comprava um sapato. Entendi. Esse momento, você já tinha imaginado passar por isso? Ou você já tinha presenciado algo do tipo? Por quê? Porque perder um filho está fora da cronologia natural da vida. Sim. Né? A gente nasce, a gente cresce e a gente vê os nossos filhos crescendo, os nossos avós falecendo, os nossos pais e por nós. E de repente vem um filho nesse meio tempo. Como é? Horrível, doloroso, triste. Eu não fui no enterro do meu filho. Eu não fui. Eu optei em ficar com o meu filho que estava aqui. Falei, eu não preciso de mais uma imagem dolorosa na minha vida.
que... E o Gabriel em si não foi no velório do irmão dele. Ele falou, mãe, eu não vou. Ele já era um mocinho, ele falou, não vou. Falei, tudo bem, sem problema nenhum. E a gente vai. Aí, na hora que foi sair para ir pro enterro, eu fui e fiquei com o meu filho, com o Gabriel, né? Quanto tempo faz isso, Cris? 5 anos, vai fazer 6. 5 anos. Hoje, eu acho que é uma dor que é incurável. Mas hoje, ela dói menos ou ela ainda é constante? Ela tem datas para doer. Hoje eu posso dizer que tá assim, leve? Não. Eu estou aprendendo a deixar leve, né? Como eu aprendi esses dias, que eu posso imaginar, porque como ele morreu dormindo, o que me dói é quando as pessoas falam assim, ai, graças a Deus eu acordei. E aí a gente para e pensa assim, mas meu filho não acordou. Então é uma coisa que falar graças a Deus eu acordei, é uma coisa assim que eu falo assim, que te dói. Não é? Mas aí estamos ressignificando, poxa, ele pode... Eu acordei aqui, ele acordou no plano dele. Então, já tá começando, depois de muito tempo, ficar um pouquinho mais suave. Suave? Não é. Doloroso? É. Todo dia. Mas a gente aprende. Porque assim, o luto, o que eu venho aprendendo, eu tenho uma psicóloga, que eu tenho que agradecer todos os dias pela minha psicóloga, que é ela que ensina, né, a passar em si pelo luto. O luto nada mais é do que a gente aprender a viver sem o ente querido, né? Foi o que eu aprendi, né? Na minha percepção, é aprender a viver de novo. Porque não adianta, que nem tem a fase de você ficar em casa chorando, de você não sair, de achar que a gente não vai acordar mais. Tem a fase de eu ir lá, colocar a mão no Gabriel, ver se o Gabriel tá respirando ou não. Aí o moleque acorda assustado, porque, meu Deus, o que minha mãe tá fazendo aqui? Preciso saber se ele tá vivo ou não. Agora já diminuiu, né, meu bem? Agora já diminuiu. Eu já quase não vou mais no quarto dele perturbar ele pra saber se ele tá vivo ou não. Teve culpa nesse momento? Não, culpa não. Não, porque o dele, mesmo que foi morte sem assistência, morte súbita, não tem o que fazer com a morte súbita. A morte súbita... Aconteceu. Deus olhou e falou assim, hoje é você. Puf, acabou. Não tem o que fazer, mas assim... Eles tinham históricos cardíacos, ele estava com o exame extremamente em dia, ia no cardiologista de 6 em 6 meses, o cardiologista não aguentava mais me ver, mas não teve jeito. Chegou o momento e... Você passou por aquele momento de raiva? Passei um dia. Eu falei, ai Deus, se eu pudesse ter feito tal coisa e meu filho tivesse ficado aqui, o que seria que ia acontecer, né? Ai, Deus é muito rápido, né? Já veio o insight e ele me mostrou. Se você tivesse feito alguma coisa, seu filho sofreria um acidente, ele estaria na cama, você teria prendido seu filho num corpo inútil, sem fazer nada. Então eu falei assim, ok. Eu entendi e agradeço que o senhor levou ele desse jeito, dessa maneira que o senhor levou. Então, raiva não tenho. Já, se eu tive, passou assim, menos de 15 minutos. Entendo. O tempo realmente cura ou apenas ensina a conviver com a ausência? Só ensina a conviver com a ausência. Porque a todo momento é como se fosse uma ferida. Você lembra, assim, hoje a gente quase não vê essas criançadas raladas, né? Que antigamente ficava, tinha que passar um mentiolate, aquelas coisas. E eu lembro que toda vez que a gente tirava a casquinha, dói muito. Sangra. O luto é a mesma coisa. Se a gente mexe na ferida, ela dói. Ela dói. Hoje, eu consigo falar sobre. Tem vezes que sai naturalmente sem chorar, mas tem dia que eu vou chorar, tem dia que eu vou ficar escondida. Então a gente só aprende a viver. Quanto tempo demorou pra você se sentir forte o bastante pra você conseguir dividir essa história com as pessoas? Uns 4 anos. Uns 4 anos. Bastante. Porque parece que é uma coisa só nossa.
é uma dor só nossa. Realmente, eu acredito que você já tenha perdido outros entes queridos. Sim. A dor de perder um filho é diferente? É diferente. Então e cada um passa de uma maneira. Cada um leva o luto de uma maneira diferente. Mas é muito complicado. Porque assim, o que eu percebo é com os laços de memórias que a gente tem. Então, como posso te dizer? Eu não vou mais conseguir criar memórias novas. Então, a gente tem que viver e conviver com as memórias que eu tenho dele. Tanto eu, quanto o Gabriel, todas as pessoas que passaram pela vida dele. A gente só tem aquelas, acabou. Não consegue fazer uma videochamada, não consegue fazer mais nada dessas coisas. Esse momento, Cris, é bom passar sozinha? É bom ter uma rede de apoio? Qual foi a sua necessidade nesse momento? Foi estranho, porque assim, tudo era eu e o Gabriel. A gente não conseguia dormir em casa, até que foi assim, eu não podia deixar a vida dele, né, de lado. Então... Porque você tinha mais um filho. Então, como que eu posso dizer? No meu caso, era ficar quieta. Não ver gente. Fiquei sem trabalhar. Fiquei sem dormir. Muito tempo sem dormir. Mas assim, foi ficar sozinha. Mesmo tendo a rede de apoio, o ficar sozinho era o melhor. Sim. Dar tempo para essas pessoas que estão vivendo luto é importante, ou você acha que essa rede de apoio presente também se faz importante nesse momento? Depende da pessoa. É muito particular. Tem pessoa que realmente precisa estar com 500 pessoas em volta para achar que vai suprir a perca que teve, que isso. No meu caso, não. No meu caso, eu acho que eu precisava ficar mais sozinha, né? Eu ficava muito mais sozinha. Realmente, eu me fechei para um monte de coisa. Eu resolvi que eu ia passar pela fase do luto. Tanto que as pessoas, para, não pode chorar, não sei o quê. Tá tudo bem, mas não é assim. O primeiro Natal eu passei na praia, porque a gente já tava com a viagem comprada, tudo certinho. Eu passei o Natal inteiro chorando. Passei a viagem inteira chorando. Socializava, não conseguia socializar, eu não conseguia fazer nada. Eu descia, passeava um pouquinho, aí eu percebia que eu ia começar a chorar muito, aí eu deixava o Gabriel com o pessoal, eu ia rezar, ia fazer caminhada para dar uma amenizada, para voltar e poder socializar mais um pouco. Então, a rede de apoio ela é boa, mas como o luto é uma coisa assim tão delicada que as pessoas não sabem o que conversar com você. Elas acham que se você vai falar, vamos supor, eu vou falar do Giovanni, que você tem que dar a sua opinião. Às vezes o que a gente precisa é só 5 minutos da pessoa escutando você. Um abraço. Não precisa falar, não precisa nada, sabe? Porque é uma coisa assim, se a gente tá disposta a falar sobre, porque tem pessoas que não conseguem falar sobre o ente. Não consegue falar de jeito maneira. Passa muitos anos ou até mesmo, como que eu posso dizer? Vive numa bolha que acha que aquela pessoa nunca existiu na vida deles. Né? Não pode falar o nome do meu irmão. Não pode. No meu caso, tem que deixar a pessoa falar. No meu caso, eu gostava. Quando eu vou falar do Giovanni, eu falava do Giovanni, tudo, não sei o quê. Então a gente tem que respeitar a pessoa, tem que deixar a pessoa poder falar quando ela quer falar. Se ela não quer falar, deixa ela quieta, sabe? Ou traz uma palavra amiga, uma mensagem diferente. Porque na época eu lembro que era uma coisa horrível. Eu recebia tanta mensagem sobre luto, como passar do luto, não sei o que do luto. Falei, gente, deixa eu quieta. Saí de todos os grupos, saí de tudo do WhatsApp. Até eu voltei depois de quase 2 anos a participar de qualquer coisa desse tipo. Coisa. Uma coisa, e Deus pra você nesse momento? Ele é perfeito.
Ele é maravilhoso. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo o que eu preciso passar. Porque muita gente fala que às vezes o momento é tão chocante, tão doloroso, que as pessoas falam assim: eu tive raiva de Deus. Não, Deus é maravilhoso. E essa experiência pra você com Deus? Ele é incrível. Ele é incrível porque eu falo que ele me sustenta até aqui. Ele me sustenta todos os dias. Tranquilamente. Mesmo no dia que eu tô com mais raiva possível do mundo, mas ele... É a sua fortaleza. Sempre intacto. Isso é ótimo. Vamos lá, gente. Eu preciso chamar os comerciais. Daqui a pouco estou de volta. Aguardem. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos com mitos e verdades. Cris, agora eu vou falar algumas afirmativas. Você me diz se é mito ou verdade e faz algumas considerações. Tá, Tudo já. bem? Vamos lá. Primeiro, depois de um tempo, é preciso seguir em frente e esquecer? Isso é mito? Ou verdade? Ai, seguir em frente, sim. Esquecer jamais. Não, esquecer jamais. É algo que não tem como esquecer. Não tem, Vamos lá. Segundo, preciso ser forte pelos outros? de jeito nenhum. Cansa demais ser forte pelos outros. A gente tem que aprender a fazer as coisas ficarem um pouco mais leves, ficarem mais... Porque tudo que é pesado faz mal pra gente, né? Foi pesado por muito tempo, tanto que eu tenho artrose no joelho, né? De tanto carregar tudo. Então eu falei assim, não, agora vamos aprender a deixar leve. Pra gente poder passar, no meu caso, né? Ter outro filho, você acha que foi importante nesse momento? Ou se você não tivesse, se ele tivesse sido filho único, você acha que a dor seria maior? Pergunta difícil, hein? Pergunta extremamente difícil, porque um não supre o outro. Um não supre o outro, porque eles são únicos. Eu vejo assim que eu poderia estar pior. Por quê? Porque eu não teria pelo que viver, Uma razão. né? Hoje a minha razão de viver é o Gabriel. Vivo em função do Gabriel. Sufoco o Gabriel, sufoco. Coitado, até dó do Gabriel. Mas assim, todo dia eu aprendo também como lidar com o Gabriel, porque até então ele nunca foi filho único. Aí do nada ele virou filho único. Então, uma pessoa perguntou pra mim assim: por que você não adota uma criança? Eu falei, mas pra quê? Pelo menos vai ocupar o lugar do Giovanni. Eu falei assim, o Giovanni é o Giovanni. O Gabriel é o Gabriel, e a terceira criança adotada é a terceira criança adotada. Um não vai suprir o outro. Então, eu não teria forças pra viver se eu tivesse só um filho. Mas nós temos que viver. Temos que viver. E agora pelo Gabriel eu vivo intensamente. Continuando. O luto tem prazo pra acabar? Não, Você vive esse luto até hoje? vivo. Todo dia é um aprendizado. Vamos lá, continuando. Falar sobre quem se foi ajuda a manter a memória viva? E ajuda. Ou não, porque assim, é uma coisa tão interessante, porque a gente passa a lembrar dos momentos que nós tivemos juntos, né? E você não precisa estar falando dele pra estar lembrando dele, do seu ente querido. Então, Ele é presente. ainda mais quando você olha a cara do irmão. Tem algo que você ainda não conseguiu, por exemplo, deixar de fazer ou deixar de alguma mania que você tinha com o seu outro filho? Mesmo ele tendo partido? Sim, no aniversário a gente vai no restaurante que ele gostava.
Todo aniversário dele, nós vamos no restaurante que ele gostava. Isso é uma forma de manter a memória dele. Sim. Sim. E celebrar a vida dele. Brindamos e tudo mais. Então vai eu e o Gabriel, a gente vai. Ou almoça ou janta, onde ele mais gostava de ir. E sempre celebramos. Cris, se você fosse deixar uma mensagem para quem tá passando por esse momento, o que você falaria? Que a gente aprende dia a dia a viver com a ausência do nosso, né, vou falar do meu caso, do meu filho. Então, a gente precisa acordar todos os dias, respirar fundo, agradecer a Deus, porque nós ainda estamos aqui. Porque a gente tem uma missão. Se nós estamos aqui, porque a missão nossa ainda é um pouco mais longa do que o nosso ente que foi. E a nossa missão sempre vai ser linda. Mesmo com a dor, e aprendendo a lidar com a dor, ela vai ser linda, a nossa missão. Certo. Se alguém precisasse de uma palavra sua, onde que eu te encontro, Cris? No Instagram. No Instagram? Qual que é o seu arroba? É Cris_Tessaroli. Tessaroli. Certo, Cris. Cris, foi uma entrevista, vamos dizer, delicada, mas esclarecedora. Não é um assunto que a gente costuma falar, né? A gente fala mais de nascimento, fala mais de momentos marcantes da vida, mas o luto a gente apaga um pouquinho, né? A gente deixa passar, né? Eu acho que é um tabu, né? É um tabu. É um tabu muito forte, com uma crença pré-existente imensa nas pessoas, que falar sobre o luto, ou viver o seu luto, ou você passar pelo seu luto, tem que ser doloroso, tem que ser triste, você precisa ficar em cima de uma cama, jogado. Por quê? Porque as pessoas julgam. O julgamento, agora veio a palavra correta, o que a gente, assim, as pessoas julgam aquela pessoa. Ai, mas onde já se viu? O filho dela morreu e ela tá lá trabalhando. Ou se você não tá trabalhando, nossa, mas já faz tanto tempo que ele faleceu e ela tá lá de cama. Ela já não acostumou que é Dia das Mães, ou Natal, ou qualquer data comemorativa e o filho dela não tá mais aqui. Então, assim, o julgamento das pessoas, que elas precisariam, assim, como que eu posso dizer, ser menos cruéis com quem perdeu. Porque cada pessoa tem o seu tempo. Então, se a gente tirasse esse tabu do luto, que sim, nós podemos conversar com a pessoa, que sim, nós podemos ajudar a pessoa de uma outra maneira, eu acho que ficaria mais fácil falar sobre. Porque é um assunto, realmente, e eu acho que ainda quando se trata de uma mãe com um filho, é ainda mais pesado. Que é o que eu falo, sai da cronologia natural da vida. Sai. Né? É o que todo mundo fala, nenhuma mãe merece enterrar um filho. Não merece. Quem perde o pai, como que é? Não tem... A gente que perde filho, não... fica órfão, né? Quem perdeu o pai ou mãe tá órfão. E quem perde o filho? Nem rótulo tem, né? Vamos assim dizer. Porque não é natural. Sabe, não é. Então é isso, gente. Obrigado pela companhia. Agradeço demais, Cris. Obrigada. Né? E estamos aqui todas as quartas-feiras às 9 horas da noite. Obrigado, gente. Até mais. Mais Saúde. Oferecimento.